Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amigos, obrigado por estarem em nosso canal. E vamos falar sobre essa primeira parábola que Jesus transmitiu os seus ensinamentos. Ele o fez sentado em um barco, à beira de um lago, com uma grande multidão a seu redor. Jesus ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Eu pergunto a você que está nos assistindo, você entendeu? Saiba que muitos dos discípulos também não entenderam. E se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor ensina ao povo por meio de parábolas? E Jesus respondeu: somente a vocês é dado o privilégio de conhecer as verdades secretas do reino do céu, e não aos outros. Pois quem tem receberá ainda mais, e terá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E é por isso que ensino o povo por meio de parábolas. Eles olham, mas não veem. Ouvem, mas não entendem. Portanto, por intermédio deles, acontece o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas mesmo ouvindo, não conseguirão entender. Vocês olharão, mas mesmo olhando, não conseguirão ver. Isso acontece, pois o coração deste povo está endurecido. Eles taparam os ouvidos, fecharam os olhos. Se não fosse assim, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. E se voltariam para mim, eu os curaria. Mas felizes são os seus olhos, pois eles podem ver, e os seus ouvidos, pois eles podem ouvir. Digo a verdade a vocês: muitos profetas e homens justos desejaram ver as coisas que vocês veem, mas não viram. Eles desejaram ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. E Jesus explica assim a parábola do semeador. Ouça o que a parábola daquele que semeia quer dizer. A semente caiu à beira do caminho. Representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não a compreende.
E Satanás, então, vem e tira as coisas que foram semeadas no seu coração. É aquele que vem à igreja, ouve e, quando pensa em retê-la em seu coração, as tentações o afastam do conhecimento. E Satanás, agindo com outros caminhos, que não são aqueles que levam a Deus, fazem com que a semente não vingue. A semente que caiu no meio das pedras representa a pessoa que ouve-a com alegrias, mas não tem raiz. Não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona sua fé. É como dizem, né? Homens de pouca fé. Na maioria, eles renegam a igreja e não as defendem. Preferem ocultar o que seu coração necessita. Às vezes, prefere dizer que Deus o abandonou. Prático, né? E por isso não o assume. A semente que caiu no meio dos espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas suas preocupações com as coisas desta vida e também pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não possui e também não produz nenhum fruto. Sabe, gente, nesses casos, até a planta cresce, mas não vai frutificar. Porque para que isso aconteça, é preciso que ele realmente compreenda a palavra. Mas assim, da forma como ele vive, as coisas não acontecem. Ele prefere ostentar o carro novo, a casa, o seu cargo, sua posição social. Esses são sempre muito mais importantes do que o reino de Deus. Mas a semente que caiu em terra boa representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos. Algumas vezes 30, outras 60 e ainda 100 vezes mais. É o que devemos compreender com o coração. A semente é a palavra que devemos fortalecer com o nome de Deus. Devemos semeá-la em todos os corações. E assim nós vamos fazer com que a palavra frutifique. Amigos, ajude o nosso canal a crescer. E com ele vai crescer a nossa fé e a fé de outras pessoas que nos acompanham. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe. Deixe o seu comentário para ajudar outros irmãos, para que eles possam encontrar o caminho de Deus com as suas palavras. A semente que vai germinar em outros corações. Amigos, fiquem com Deus, pois com Ele eu também vou.